Olá, hoje trago ao canal um grande artista que passou pelo Dragão e deixou claramente a sua marca. Com formação feita em Alvalade, Ricardo Quaresma ingressou no Futebol Clube do Porto num negócio que levou Deco a Barcelona. Como jogador do Futebol Clube do Porto em dois períodos da sua carreira, este vídeo vai debruçar sobretudo na sua passagem pelo clube azul e branco, mas outras etapas da carreira de Harry Potter também vão ser faladas. Estás interessado? Então não saias daí que eu vou regressar logo a seguir à vinheta para te contar várias aventuras deste grande jogador. Antes de mais, quero convidar-te a inscrever-te no canal e a partilhares com os teus amigos os vídeos do canal Malha Azul e Branca e, para além disso, podes ativar as notificações porque já sabes que 2 vezes por mês tenho um projeto com convidados em direto. Dessa forma, já sabes que vais poder assistir a debates, a entrevistas e a outro tipo de programas sobre o teu clube. Vamos então para o vídeo. Do grande prodígio das escolas do Sporting a ídolo do Futebol Clube do Porto. A história de Ricardo Quaresma não é única, mas é diferente de todas as outras. O mágico chegou muito cedo à equipa principal do Sporting, rumou a Barcelona, já como Harry Potter, mas só no Dragão é que encontrou a estabilidade emocional que muitos diziam faltar-lhe. Sempre com a Trivela no seu cardápio, foi de azul e branco que se tornou numa certeza e que se tornou também numa das grandes referências do futebol português. Isto no início do século XXI. É da geração anterior à de Cristiano Ronaldo e há mesmo quem diga que o talento era igual ou muito semelhante ao madeirense. Irreverente, imprevisível, decisivo e com má fama por ser cigano, tal como o próprio diz, assim é Quaresma o homem que nasceu sportinguista e se converteu ao portismo. Bastante irrequieto e com sangue na garra, o pequeno Ricardo, influenciado pelos amigos, chegou a treinar hóquei em patins com a camisola do campo de Ourique, enquanto jogava futebol no Domingos Sávio. Mas a presença do irmão Alfredo nas escolas do Sporting, com o mesmo nome do seu tio-avô, lenda do Belenenses, fez Quaresma seguir os seus passos, obrigado a escolher pela mãe entre o Sporting ou nada. Não demorou a convencer os responsáveis do Sporting do seu talento selvagem, adquirido no bairro do Casal Ventoso. Jogou sempre um escalão acima nas camadas jovens, onde já usava a famosa trivela, levando a que, uma altura, fosse convidado a sair de um treino. Atrevido, sem medo do 1 para 1 e desequilibrador, Quaresma foi ganhando o rótulo de prodígio nos Leões, atingindo o seu primeiro contrato profissional aos 16 anos, já com o estatuto de campeão europeu de sub-17, onde marcou os 2 golos da final. Pela equipa B do Sporting andou apenas um ano. Boloni chamou-o para a pré-época e o menino convenceu logo, estreando-se pelos séniores logo num clássico da primeira jornada de 2001-2002, diante do Futebol Clube do Porto, com uma vitória por 1-0. Quaresma deu água pelas barbas a Mário Silva, então defesa esquerdo portista, fazendo uma exibição fantástica. Nessa época, o título nacional acabaria por rumar a Alvalade e Quaresma alternou entre a titularidade e o banco, sendo muitas vezes chamado como a arma secreta para desbloquear os jogos através da sua magia, algo que até levou o treinador Quinito a considerá-lo como o melhor driblador do mundo. Dizia Quinito: o Quaresma é um supermercado de fintas, dribles e simulações. Tem as fintas e os dribles todos. O normal no futebol é que um jogador tenha um estilo. Isto não é normal. Dizia assim o antigo treinador em 2002, altura em que o jovem ia despontando e ganhando o seu lugar no Sporting,
apenas consolidado verdadeiramente na época seguinte. Aí, aquele que já era chamado de Harry Potter, em Alvalade, conseguiu a afirmação definitiva como jogador de altos voos e pegou destaque na equipa, o que o levou à estreia pela Seleção Nacional A e ao Barcelona, numa transferência avaliada em cerca de 6 milhões de euros, com o Rockenbach do Barcelona a ser envolvido na transação. Na Catalunha, Quaresma iria encontrar o ano zero de um novo Barça de Rijkaard. Nesse mesmo verão iam chegar a Camp Nou nomes como Bronkhorst, Rafa Marques, Davids e Ronaldinho, juntando-os a craques como Puyol, Xavi, Coco, Overmars ou Kluivert. Era um Barcelona que vinha de um traumático sexto lugar em La Liga no último ano do reinado de Van Gaal e onde reinava a instabilidade em ano de transição. E todos esses fatores, aliados também à juventude de Quaresma, não beneficiaram o crescimento e a afirmação do extremo. Em Portugal, o final de 2003-2004 trazia um Futebol Clube do Porto campeão europeu e em pequena reformulação pela saída de alguns dos seus principais jogadores. Deco foi um deles, rumando a Barcelona por troca com Ricardo Quaresma e mais 15 milhões de euros a entrarem nos cofres portistas. O Harry Potter, perante a passividade dos leões, que tinham o direito de preferência, não hesitou na escolha, apesar de ter admitido, anos mais tarde, que o negócio lhe feriu o orgulho. Quaresma dizia então: "Custou-me ser moeda de troca no negócio de Deco. Custou-me porque, lá está, não acho ninguém melhor do que eu. E nunca achei. Isso para o meu ego custou-me. Mas meti na cabeça, ok, vou para o Porto, mas vão ver que não perderam nada a ir-me buscar." Foi isso que aconteceu. O resto foi história. Começou no Futebol Clube do Porto com a camisola 10, a camisola que está aqui atrás de mim, e na época de 2004-2005, que no fundo era o número deixado por Deco. Recorde-se que na altura o número 7 já estava nas costas do central Pepe, entretanto contratado pelo Futebol Clube do Porto ao Marítimo. Quaresma começava a mostrar todo o supermercado de fintas numa época que passou bem ao lado da perfeição, apesar da conquista da Supertaça, que Quaresma acabou por decidir com um golo frente ao Benfica, em agosto de 2004, jogo disputado no Estádio Municipal de Coimbra. E também venceu a Taça Intercontinental em Yokohama, apesar de ter iniciado o jogo no banco de suplentes. Nesse ano atípico, marcado sob a liderança de 3 treinadores, o título voltaria à luz 11 anos depois, mas o extremo ia conquistando o exigente Tribunal do Dragão, com as suas trivelas, quer para o fundo das redes, quer para a cabeça de um dos avançados. Em 2005-2006 chega com a Adriança ao Futebol Clube do Porto e a partir daí Quaresma, já com a camisola número 7 nas costas, viu o seu palmarés aumentar, sempre com uma consistência e magia que o iam tornando o ídolo na Invicta. Muitos golos de levantar o estádio, muitas assistências, momentos decisivos, mas também conheceu o outro lado, ao ver o seu nome fora da convocatória de Luís Filipe Scolari para o Mundial de 2006, algo que fez escorrer muita tinta em Portugal, por o extremo ter sido o melhor jogador da Liga Portuguesa nessa temporada. Mas as contrariedades sempre tiveram um efeito ímpar na carreira de Quaresma. E para ajudar, surgiu Josualdo Ferreira, substituindo Quadriance, já depois da pré-época 2006-2007 terminar. O professor acabou por ser um dos treinadores mais importantes e influentes na história da carreira do extremo, sendo um dos poucos que percebeu e acreditou verdadeiramente em Ricardo Quaresma.
Potenciou e direcionou todo o seu talento em prol de uma equipa que ia passeando nas provas nacionais e ameaçando nas provas internacionais. Os rumores de saída para um gigante europeu ganhavam cada vez mais caráter de inevitabilidade, mas a transferência apenas se iria consumar no final do tricampeonato 2007-2008, onde Quaresma voltou a brilhar em larga escala, complementada com vários golos, onde já era visto como o grande ídolo dos esportistas. Era ano de europeu. O Mustang, desta vez, fora convocado e não voltou à invicta. O Inter de Milão, de Mourinho, pagaria perto de 18 milhões de euros e incluía ainda no negócio o jovem Pelé. Para trás ficaram juras de amor eterno, mas também algumas atitudes censuráveis de Quaresma. Na despedida, Quaresma dizia: "Sou portista, é um clube que eu amo. Por muita coisa, identifico-me muito com o clube. É um clube que nunca está bem com aquilo que tem, que te põe pressão a toda a hora, em que és obrigado a ganhar e os adeptos são fantásticos. Por muito que te admirem, por muito que te respeitem, se estiveres a jogar mal, eles vão assobiar-te, porque estão sempre à espera que tu dês mais. E é isso que eu gosto. Os adeptos sabem lidar comigo e eu com eles. Havia jogos que não me estavam a correr como eu queria e começava a ouvir assobios e críticas e era isso que me fazia pensar: não posso desiludir estes adeptos. E por vezes resolvia os jogos assim. É como eu já disse, amo o Porto e morrerei portista. Mas a saída de Quaresma não foi fácil, porque na altura o Futebol Clube do Porto, e bem, tentava fazer o melhor negócio possível. Quaresma encontrava-se a cumprir a pré-época 2008-2009 com Jesualdo Ferreira e perante a complicada saída para a Itália, Quaresma, para forçar a saída, terá infringido propositadamente algumas normas do regulamento estabelecidas no clube. Os comportamentos e atitudes não terão sido os mais adequados, nomeadamente algumas atitudes provocatórias com o professor Jesualdo Ferreira. Em Milão, Quaresma chegou como um dos rostos do primeiro Inter de Mourinho, ao lado de nomes como Júlio César, Zanetti, Figo, Patrick Vieira, Ibrahimovic ou Adriano. E a experiência não correu como o então 77 esperava. Um futebol mais físico, fechado e tático dificultaram a tarefa a um jogador virtuoso que não se habituou a uma cultura tão distinta e rígida. A relação com José Mourinho, como o próprio jogador acabou por referir mais tarde, também não ajudou na integração do jogador mágico que, dispensado pelo próprio Mourinho, acabou por terminar a temporada em Stamford Bridge, onde jogou por empréstimo, seduzido por o então Luís Filipe Scolari, que curiosamente viria a ser despedido do Chelsea uma semana depois da chegada do jogador português. Fim da época no Chelsea, com apenas 5 jogos em Londres, Quaresma teve uma segunda oportunidade no Giuseppe Meazza, saindo na grande maioria dos casos do banco de suplentes para, jogar os derradeiros minutos. Foi assim, com 2 entradas em jogo, que Quaresma se sagrou campeão europeu pelos Nerazzurri, atuando apenas na Champions League em 72 minutos na fase de grupos da prova. Era o fim da experiência em Itália, algo que ficou atravessado na garganta do jogador. Na sua carreira, para Quaresma seguiu-se o Besiktas da Turquia por 2 temporadas. A 13 de junho de 2010, fechou o contrato depois de longas e difíceis negociações com o Inter de Milão. O Besiktas pagou pelo extremo a módica quantia de 7,3 milhões de euros, com um contrato válido por 3 temporadas. Entretanto, na Turquia fora suspenso pelo clube
após ter discutido com o então técnico do clube, Carlos Carvalhal, nos balneários. O jogador rescindia com o clube turco no dia 20 de dezembro de 2012, 6 meses antes do final do seu contrato. Assinou de seguida pelo Al Ahly, no mercado de inverno da época de 2012-2013, tendo, no entanto, realizado apenas 10 jogos e marcado apenas 2 golos devido a uma lesão que contraiu e que o afastou dos relevados em junho. Acertou a rescisão com o Al Ahly para assinar pelo Futebol Clube do Porto no dia 1 de janeiro de 2014. Em 2014, Quaresma regressava ao Dragão num momento, digamos, bastante atribulado do Futebol Clube do Porto. O clube encontrava-se à deriva depois de um tricampeonato com Vítor Pereira. Paulo Fonseca, então técnico dos Dragões, havia conquistado a Supertaça Cândido de Oliveira sem espinhas, diante do Vitória de Guimarães por 3 bolas sem resposta no Estádio Municipal de Aveiro, mas depois a época revelava-se um desastre. No campeonato, o Porto perdia mais jogos do que seria habitual. Na Champions League, a equipa até começou bem, mas depois foi um fiasco que deitou por terra a qualificação para os oitavos de final da prova, conquistando apenas 4 pontos, sendo relegado para a Liga Europa. Na Taça de Portugal, a prova estava a decorrer sem grandes sobressaltos, e também na Taça da Liga qualificava-se com alguma dificuldade para as meias finais, num grupo com o Sporting, Marítimo e Penafiel. Só que Paulo Fonseca acusava em demasia a pressão e, depois de várias vezes ter colocado o lugar à disposição, acabaria mesmo por se demitir após um empate em Guimarães que colocava os Dragões no terceiro lugar atrás do Sporting a 4 pontos e do Benfica a quase inatingíveis 9 pontos. Nesse meio ano, Quaresma nada venceu pelo Futebol Clube do Porto. A partir de março, passou a ser treinado por Luís Castro, treinador interino do clube. Os Dragões acabariam por ficar no terceiro lugar do campeonato, foram eliminados da Taça da Liga e da Taça de Portugal pelo Benfica e na Liga Europa caíram nos quartos de final depois de uma goleada sofrida em Sevilha por 4-1, com o golo portista a ser apontado precisamente por Ricardo Quaresma. Terminada a temporada, Ricardo Quaresma manteve-se no Futebol Clube do Porto, mas a época seguinte não foi nada fácil com o treinador Julen Lopetegui. Quaresma era nomeado como capitão do Futebol Clube do Porto logo na pré-época, mas num jogo amigável teve um gesto irrefletido e acabou por perder a braçadeira. Além disso, começou a perder o seu peso e o seu espaço na equipa. Por outro lado, o gesto de Quaresma foi o pretexto que Julen Lopetegui precisava para ganhar alguma supremacia e começar a colocar o extremo português em xeque e de lado. Foi o momento de preteri-lo em favor de uma legião de jogadores de origem espanhola, nomeadamente Telho, e de o provocar também com entradas nos jogos a poucos minutos do final dos mesmos. Quaresma não tinha vida fácil no Dragão, tal como disse, mas algumas exibições foram muito bem conseguidas, em especial uma realizada diante do Bayern de Munique, na primeira mão dos quartos de final da Champions League, onde obteve 2 golos que só deram mais força e motivação a Harry Potter. Quaresma acabou por se revelar um elemento importante nessa época dentro do grupo, mas, no entanto, o treinador Julen Lopetegui, com tantos investimentos feitos na equipa nessa época, acabaria por perder todas as competições onde participou e isso deixou-o fragilizado perante a massa adepta do Futebol Clube do Porto. Ricardo Quaresma também acabaria por sair no final dessa época para a Turquia, mas Lopetegui teria também o mesmo destino, meio ano envolvido, sendo dispensado pelo Futebol Clube do Porto com a eliminação da Champions League na fase de grupos e, logo a seguir,
a uma derrota por 2-0 em Alvalade para a Liga Portuguesa. Em julho de 2015, o extremo português regressou ao Besiktas por cerca de 5 milhões de euros, onde desta vez se manteve por 4 épocas. Defrontou o Futebol Clube do Porto na época 2017-18 pelo Besiktas, numa equipa onde estava também Pep. Na época de 2019-20, Quaresma representou o Kasimpasa, também da Turquia, atuando em 26 jogos. A 7 de setembro de 2020, Quaresma regressou ao seu país para assinar pelo terceiro clube em Portugal, o Vitória de Guimarães. À data que gravo este vídeo, o extremo português representa o Vitória pelo segundo ano consecutivo aos 38 anos de idade. Foi chamado para a seleção portuguesa desde as camadas jovens. Quaresma foi campeão europeu a 11 de julho de 2016 e foi feito comendador da Ordem do Mérito. No seu palmarés, Ricardo conta com mais de 20 títulos, entre campeonatos nacionais de vários países, taças, supertaças, uma Champions League, campeonatos de seleções e ainda uma taça intercontinental ao serviço do Futebol Clube do Porto. Com o final de carreira próximo, Quaresma continua a sua senda como o conquistador da cidade do berço e é para sempre um símbolo no coração de grande parte de adeptos portistas. E assim termino mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Não te esqueças de ligar as notificações para não perderes já na próxima segunda-feira mais um live stream com mais 3 novos convidados. Por isso, fica atento porque amanhã vou dar a conhecer o tema e o painel de 3 enormes portistas que vão estar comigo para mais uma sessão do programa Live Stream Pedro Cardona, que nos acompanha de 15 em 15 dias. Um abraço e até lá!